Então, vamos lá. Então, oficialmente, boa noite. Me chamo Gilda, sou professora da disciplina Seminário Temático Financiamento da Educação do Campo, do curso de Licenciatura em Educação do Campo EAD e pela UESB. E essa é uma aula inaugural que tem como objetivo apresentar a ementa deste seminário, trazer algumas discussões sobre a temática e também para apresentar a organicidade do seminário. Essa disciplina, assim como a de ontem, ela vai se dar em forma de seminário, né? E hoje eu trouxe um pouquinho mais pensar dessa questão da organicidade, né, dos grupos. Vocês sintam à vontade para poder interferir, pedir a fala, ligarem as câmeras ou não, caso prefiram. A previsão é que a gente faça essa aula inaugural, digamos, vamos chamar assim, por 1 hora, né? Então, é o previsto. O pessoal vai chegando, fica esse barulhinho, né? Mas não tem jeito, que é para poder adicionar aqui. Vou compartilhar a tela aqui com vocês e vocês sinalizam para mim se ok. Para animar, né, especialização em educação do campo, não existe educação do campo sem música, né? A arte. Então, eu trouxe uma música para a gente começar, para dar uma relaxada, para a gente poder animar, aquecer, dar vida a esse espaço. Então, vamos lá. Vocês sinalizam para mim se estiver projetando. Vamos ver. Cantadeira. E ela conta um pouco sobre a minha história, sobre como eu me tornei cantadeira. E ela conta. Essa primeira canção que eu quero trazer é a Ave Cantadeira. E ela conta um pouco sobre a minha história, sobre como eu me tornei a ave cantadeira. Foi lá pelas minhas andanças nas Minas Gerais que eu conheci um cantador popular que se chamava Zé Pinto. E um dia ele me chamou de manhã e disse: "Bom dia, ave cantadeira". E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E quando eu voltei para casa, fiz então a canção Ave Cantadeira. Conquistei o meu lugar e minha voz ecoou. Hoje canto
Que nunca nos falte, né, asas para voar. Sejam todos muito bem-vindos a essa noite, a essa aula, que a gente possa fazer discussões acaloradas e manter viva a chama da arte, né? Que é tão importante e nos é tão cara para nós da educação do campo. Vocês conhecem essa música? Já conhecia? É de Ave Cantadeira, né? Ela é uma música do companheiro, né? Zé Pinto. Ela é muito conhecida e anima muitas cantorias das lutas, dos espaços, né? É um lutador pela educação. Eu gosto sempre de referenciar, né, nossas aulas da educação do campo com músicas, com a arte. E o Zé Pinto ele é uma excelente referência para a gente poder estar trazendo. Conheço, figura fantástica. Quando eu estava no MST, a gente fez um trabalho junto, e aí até botou no CD no material que foi divulgado nos 30 anos do MST, 30, 35, Isso. não é mais um ano. Sim. Figura fantástica. É muito bom. Ele tem a arte dele, né, nos ajuda a enfrentar. Vou compartilhar o material aqui com vocês. São meninos e meninas. Mudou, apareceu aí para vocês? Está normal a imagem? Então, ótimo. Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês sinalizam, pede, liga o microfone e pede se precisar interromper. Então, estamos iniciando, né, o seminário. Eu vou explicar como que vai ser, como que vai se dar essa organicidade, mas assim como pedagogia da alternância, financiamento da educação também é em seminário temático, né? Hoje nós temos o objetivo de apresentar o plano de ensino. Todo esse material que está orientando essa aula já está postado lá no Moodle. Também vou explicar como que vai se dar o funcionamento dos seminários, né? Como que vai ser essa organicidade, e vamos iniciar algumas reflexões críticas, né? Trazer um pouco desses desafios, das implicações e do o que significa, né? Pautar a política pública como o financiamento da educação do campo. Contextualizando a importância do financiamento, né? O que é o financiamento da educação, o financiamento da educação do campo? A política pública, ela é voltada para a educação como um todo, e como que, aos poucos, os movimentos sociais, a partir da luta, vem pautando e colocando a educação do campo no bojo, né? Como referência para que a gente consiga, dentro da política pública, né, a educação do campo ser vista como um direito. Então, nós vamos trazer um pouco sobre isso, que é esse o arcabouço de onde nós estamos pensando o financiamento da educação do campo. Nós vamos, tem como objetivo da disciplina compreender os marcos legais, né? Qual é a parte legal, qual é a base legal que sustenta a educação do campo e, portanto, qual é a política pública que ampara a educação do campo, enquanto a política pública ela precisa ser financiada, né? Analisar esse financiamento, como que vem sendo feito, nós vamos discutir os impactos das políticas atuais na qualidade da educação, sobretudo da educação do campo. E também nós vamos problematizar, a partir da ementa da disciplina, né, os desafios e as perspectivas que ficam para a gente poder pensar a educação do campo enquanto política pública. Como que a educação do campo ela se apresenta, como que ela foi apresentada para a gente no Plano Nacional de Educação, com vigência de 2014 a 2024,
eu quis trazer até a última, né, a última década do Plano Nacional de Educação, não trouxe aqui para a gente entrar em discussão a construção a partir de agora, mas pensando qual foi o tratamento dado à educação do campo no Plano Nacional da Educação do Campo. Eu fico precisando toda hora permitir o pessoal aqui e fico fazendo falas picadas, né? Mas daqui a pouquinho todo mundo se achega e para de interromper. Então, a educação do campo, embora tenha aparecido já com o termo, né, educação do campo, ela tenha se apresentado com um número, né, o Plano Nacional de Educação, ela trouxe um número maior de estratégias, né, de política pública voltada para a educação do campo, né? Ela ainda trouxe, o Plano Nacional ainda deixou muitas lacunas, né? Lacunas essas que não foram sanadas, né? Que passou a década do Plano Nacional de Educação e que ainda persiste em relação ao financiamento, que é uma política pública. Então, aí eu trago aqui para vocês, como exemplo, a ausência de metas específicas, né? Um silenciamento em relação ao ensino multisseriado, né? Já de tantas pesquisas, material robusto sobre como que a educação do campo pode ter as classes multisseriadas como aliado e como que a escola do campo ela tem garantido, né, por lei, para garantir o acesso e a permanência dos alunos do campo. Ainda no Plano Nacional de Educação, a gente viu a educação do campo com a linguagem ainda muito genérica e superficial, apesar de já ter vindo com o termo, né, educação do campo, mas isso representou, né, nessas últimas décadas, uma fragilidade no compromisso do Estado, né, estatal, para superar essas desigualdades que são históricas e que nós sabemos que são desigualdades históricas, onde a educação do campo foi relegada. Então, a disciplina também nos permite pensar a partir dessas questões. Como que nós vamos pensar aí Santos, né, 2018, ela vai dizer o seguinte: a trajetória da educação do campo, né, rural, traçada até então, ela vem evidenciando como que as propostas pedagógicas e as intenções dos processos educativos, como que ainda tem sido feito para que o campo fique subordinado, acomodado, alienado, ainda no status quo. Isso na perspectiva da política feita pelo Estado, né? Então, assim, ela vem questionando isso, trazendo isso, como que ainda são práticas educativas que buscam manter o status quo, ou seja, manter o sujeito do campo relegado, né, a um campo que atende apenas os interesses do agronegócio. O que a gente viu nessa última década, né, do Plano Nacional de Educação foi um desmonte das políticas públicas voltadas ao campo, descontinuidade de uma das principais políticas, o Pronera. Isso deixou claro um tensionamento, né, dos avanços que foram uma conquista dos movimentos sociais. O Pronera foi uma conquista grande dos movimentos sociais e como que o Estado, nos últimos tempos, veio tratando isso. E, assim, quando a gente vê o desmonte que foi feito e que a gente vê que as metas que tinham no plano de educação, Plano Nacional de Educação, não contemplava, a gente fica pensando quanto de lutas ainda vamos ter que fazer para que a gente garanta, né, financiamento para a educação do campo. Cavalcante, 2022, e vem falar a concepção economicista, né, do campo, pensar o campo como lugar não de produção de vida, mas de produção para atender a demanda do mercado, né? Ele ignora os limites da natureza, as carências da população e deixa o acesso, dificulta o acesso da população camponesa à educação do campo, à educação de qualidade, à educação como direito. Mas, apesar dessas lacunas deixadas no Plano Nacional de Educação, apesar do desmonte que a gente viu, que foi acontecendo sobretudo no último governo, né, que antecede o governo que está, como que a educação do campo ela foi tratada
e como que foi feito o desmonte, desde a política, né, política nacional pensada, até a desmobilização e a fragmentação das bases que mantêm a educação do campo e a luta da educação do campo. Então, quando a gente pensa os movimentos sociais como resistência, continuam na luta para garantir esses direitos, né? Então, assim, apesar de 10 anos aí do Plano Nacional, apesar de toda a luta histórica, apesar das muitas conquistas que a gente tem nesses últimos anos, né? Nesses 20 anos da educação do campo, que ela se constitui como educação do campo, mas que é uma luta que a gente sabe muito antiga, existe há muito mais tempo a luta da população camponesa para que se constitua a partir do seu território, para que resista, né, ao campo, ao esvaziamento do campo. E agora nós temos uma política que está sendo implementada, né, que ela não chega de forma gratuita, que é o novo Pronacampo, porque o novo Pronacampo ele representa para a gente uma conquista histórica e democrática, e, sobretudo, no momento em que estamos, representa o Pronacampo para nós, nesse momento agora, representa uma vitória depois do último desmonte que foi feito com a educação do campo. Então, todo esse anúncio que eu estou fazendo, na perspectiva da educação do campo como direito, para a gente pensar esse financiamento da educação do campo. E como que nós vamos fazer para poder pensar, linkar as lutas que já foram feitas, as lutas que estão sendo feitas e como que a gente precisa e demanda do financiamento para que efetivamente aconteça a educação do campo. Então, nós temos o Pronacampo agora, né? Política Nacional da Educação do Campo, das Águas e das Florestas, com foco em formação de professores, metodologias contextualizadas a partir dos territórios, currículos que dialogam, valorizam o saber popular, com práticas agroecológicas pensadas, né, desde o campo como um todo, das águas, da floresta. Pensar a questão da infraestrutura, não existe educação do campo sem a questão da infraestrutura na escola do campo, né? Pensar nas tecnologias sociais, na questão da tecnologia como um todo, porque a escola ela não pode ficar relegada àquela escola do caicai, né? Que Miguel Arroio fala, a escola do caicai, do fazendeiro. Então, assim, precisa pensar a questão da avaliação e do monitoramento da educação dos povos do campo, das águas e das florestas, e uma participação ativa das comunidades na construção dessa política pública da educação do campo. Então, o novo Pronacampo, vocês devem estar acompanhando aí agora, né, que está tentando se materializar, inclusive com a lista atualizada de hoje, que somente Tocantins e Minas Gerais, nossa, e aqui já deixa a vergonha alheia, ainda não aderiu ao Pronacampo. Então, em todo o país, a lista atualizada de hoje de uma política pública tão importante, e nós temos só esses 2 estados que ainda não aderiram. O que significa que essa luta vai ter que ser feita a partir dos agentes territoriais, né, dos espaços, das comunidades, porque não impede o município de aderir, né? Mas se o estado não adere, já indica como é que tem sido, como é que vai ser e vai se dar essas resistências. Então, assim, é uma política pública entre pensar a política pública, né? Pensar o financiamento e pensar a prática, como que isso se materializa nos territórios, a gente vê que tem uma distância grande, é isso que pauta a luta da educação do campo, né? Inclusive para pensar a questão do financiamento, porque o Pronacampo está destinado a recursos, né? Então, assim, como que nós vamos financiar a educação do campo se o programa chega e já começa enfrentando resistência nos estados para poder fazer a adesão, né? E como que tudo isso vai ser feito? Como que nós vamos fazer todas essas discussões da qual eu sinalizei aqui? Vai ser feito em seminário temático, né? A ideia do seminário é que não aconteça um monólogo, onde o professor apenas fala, mas que seja o professor um mediador e que a gente possa fomentar as discussões a partir de algumas leituras obrigatórias, né?
alguns fichamentos feitos por vocês, mas que vocês possam também trazer outros referenciais a partir dos grupos para que a gente traga para discussão maior. Também tem os fóruns e a gente vai fechar com uma produção escrita, né, uma produção reflexiva por grupo, como atividade final. Nós vamos pensar, trazer na unidade 1 e 2 os fundamentos, né, dos marcos legais e financiamento. Deixa eu aceitar aqui mais uma pessoa. Então, nós vamos trazer o grupo 1, que é Brumado, né, com a temática do financiamento da educação, a garantia do direito, marcos legais e históricos. Como questão norteadora, né, questão que eu deixo aqui para reflexão para o grupo. Como os marcos legais moldaram a efetivação da educação do campo como direito? Como que a parte legal, como que aparece, né, a garantia legal, a parte da legislação para garantir, de fato, que a gente consiga efetivar a educação do campo. Aí o grupo 2, Guanambi, com a temática Fundeb e a educação do campo, critérios, limites e possibilidades, né? O Fundeb como fundo, né, que garante o financiamento da educação como um todo. Será que o Fundeb ele garante de forma equânime para a educação do campo? Como que a gente pode pensar, como que o Fundeb trata a questão da educação do campo, né? Então, essa é a temática do grupo 2. Ajuste fiscal, organismos internacionais e resistência. Essa é a temática que vai trabalhar o grupo 3, Bom Jesus da Lapa, e vai trabalhar o grupo 4, de Caetité. O que acontece? O grupo 3 vai trazer programas complementares, né? E o atendimento às especificidades do campo. Os programas que já tem, ainda que foi feito os desmontes, mas, no geral, eles contribuem para sanar as desigualdades ou eles têm reforçado? Pensando na perspectiva do grupo anterior, a questão do Fundeb, os recursos são distribuídos de forma igualitária? Como que é essa questão e como que a educação do campo é vista a partir desse lugar? A questão norteadora que eu trago aqui no grupo 4 é como que a influência dos organismos internacionais e nacionais, né? E nós podemos pensar na OCDE, Banco Mundial, Unibanco aqui no Brasil, como que empresas privadas, iniciativas privadas, né, influenciam a construção dessa política pública voltada à educação do campo? Tem alguma relação? Não tem relação? Como que esses organismos internacionais eles condicionam o financiamento da educação no Brasil e em que medida isso reflete na educação do campo? Porque é fato que esses organismos internacionais que eles têm influenciado, pautado, na verdade, eu não sei nem se é só uma influência, mas pautado mesmo, como que está construída a política pública da educação no Brasil, haja vista essa última reforma, né, do ensino médio, que passa assim nas barbas aí de todo mundo, sem ao menos ouvir quem de fato está no chão da escola. E, por fim, né, o grupo 5, como que é a questão da gestão democrática, né? Como que nós podemos fazer resistência para fortalecer a educação do campo? Diante desse cenário, esse último grupo aqui, ele tem a importância de dizer sim, ok, mas diante desse cenário, o que está sendo feito e o que nós podemos fazer? Os textos indicados, eles estão indicados como referência e precisa que todo mundo leia esse material para que fomente, né, e pense a partir de uma perspectiva, mas vocês, enquanto grupo, podem trazer outros referenciais para poder utilizar na apresentação. E como que vai ser isso, né? Então, assim, eu já agradeço as ideias de ontem, né, para poder pensar. Vocês vão fazer com os tutores a organicidade desse trabalho, desse seminário. Vocês vão, cada um, né, com os tutores de vocês vão fazer as leituras, as discussões e vai preparar o material
a partir da tutoria, né, junto com os tutores, que vai ser apresentada aqui, que nós vamos chamar de plenária maior, que é o momento onde vocês vão apresentar com grupos menores, né, de 5 por polo, e aí considerando que todo mundo precisa ser avaliado, que os tutores vão fazer esse trabalho, eu vou alterar a parte da avaliação, pensando nessa perspectiva de trabalhar com o grupo por polo e depois com vocês no grupo menor, onde todo mundo precisa fazer levantamento do material, estudar o texto, debater o texto e trazer que vocês vão apresentar 2 por aula e, por último, um grupo sozinho, né, o 5º grupo, que é, além dessa discussão, nós vamos fazer o fechamento da disciplina de seminário temático. E, por fim, vocês vão entregar uma parte escrita, trazendo de todos os seminários, de todas as discussões, por isso que é importante que todo mundo leia o material, para que todo mundo tenha condição de, desse trabalho final, por grupo, né? Vou pedir que vocês façam por grupo. Então, cada grupo vai entregar uma síntese, né, de tudo isso que foi discutido e como que... O que é que ficou para o grupo em relação ao financiamento da educação do campo, né? Como que tem se constituído essa política pública. É fundamental que todos os cursistas leiam os textos indicados para cada temática, preparem perguntas pertinentes para enriquecer o debate e aprofundar a compreensão. O que quer dizer? Por exemplo, é muito ruim um momento, um monólogo. Né? Precisa, sobretudo aqui nesse espaço de EAD, que a gente traga, né, nosso calor, nosso pensar, para que a gente consiga, de fato, promover a aprendizagem na perspectiva da educação do campo. Então, a participação ativa de todos é crucial para o sucesso do seminário e, portanto, para que a gente debata de forma qualitativa a questão do financiamento da educação do campo. A educação do campo, ela não transforma o mundo, a educação como um todo não transforma o mundo, ela muda as pessoas, né? E isso aí é Paulo Freire, né? E as pessoas transformam o mundo. Deixa eu ver se tem alguém entrando. O que eu acabei de apresentar para vocês é como vai funcionar, então, assim, na mesma dinâmica do seminário de pedagogia da alternância, eu elaborei um pouco melhor a questão dos grupos. O que acontece? Nós estamos tendo essa aula hoje, tivemos a aula ontem e a aula hoje. A semana que vem nós não teremos aula, então o primeiro prazo aí para os grupos começarem a se organizar, já está começando a contar a partir de agora, vocês vão começar a se organizar e a gente retorna na semana do dia... a próxima aula da disciplina é dia 13 de outubro, onde vocês já vão voltar com a primeira apresentação do grupo, né, dos grupos. Dia 13 e dia 14, nós temos seminário de pedagogia da alternância e seminário de financiamento da educação do campo. E assim, sucessivamente, porque a gente tem uma carga horária pequena, né, e essa disciplina ela é para ser ofertada em setembro e outubro, então, em setembro nós já estamos aí nos finalmente dela. Então, vocês vão se organizar e tem esse prazo maior agora para iniciar e, em seguida, vocês já vão começar as apresentações. Podem trazer documentário, vídeo, pode trazer, a partir do texto de referência, experiências pessoais, experiências a partir da sua escola. Como que você consegue compreender, a partir de sua prática, a partir de sua escola, a questão do financiamento da educação do campo? Então, todas as experiências, elas são bem-vindas para discutir no seminário a partir da temática central, que aí tem a temática e tem a questão norteadora, né? A questão que vai conduzir o pensar do grupo. Naturalmente, outras questões serão levantadas pelo próprio grupo, né? O grupo precisa pontuar. E aí, o grupo maior, nós vamos abrir para as discussões. Vocês estão aí, então, gente? Cadê vocês? Tá? Eu estou. Então,
Digam-me, tá? Compreenderam? Conseguiram visualizar? Está mais tranquilo em relação a essa organicidade? Alguma dúvida? Quem levantou a mãozinha? Pode falar. Quem foi que levantou a mãozinha? Estava pedindo para falar ou já desistiu? Clicou errado. Boa noite, Gracinha. Eita. Alguma dúvida sobre o que foi falado? Ah, sim, Milene, percebi. Vocês gostariam de tirar alguma dúvida, fazer alguma colocação? Tá tudo tranquilo? Tem alguém aqui que é meu orientando de pesquisa orientada, que está aqui presente? Elisete, tem mais alguém? Nós vamos nos ver na quinta. Ayla, bacana. A gente vai se ver na quinta, Jéssica. E aí nós vamos dialogar, né, a partir dos projetos. Tônia. Então, na quinta-feira a gente vai conversar. Para hoje, era fazer essa apresentação, né? Na verdade, é um momento de menor duração, é só para a gente poder alinhar os pontos, alinhar as ideias, e qualquer coisa vocês podem ir tirando as dúvidas com os tutores, também podem pedir, se achar que não dá a organização ou o material, se tiver qualquer dúvida, pode fazer contato com os tutores, que eles fazem contato comigo e eu estou à disponibilização de vocês. Sim, a aula está gravada, viu? Ainda não... Eu passei para o pessoal da secretaria para poder subir lá no Moodle, e ele me falou que eu mesma pudesse fazer, mas eu não fiz ainda não. Eu farei a de ontem e a de hoje, que está gravada também, viu? Mais alguma coisa vocês gostariam de perguntar, tirar alguma dúvida, ou nós podemos encerrar? Como é que eu entendo esse silêncio seu? Vocês vão sinalizar aí para mim? Eu acho que dúvidas surgirão durante a montagem do seminário. Né? Durante a montagem do seminário. Agora está tudo bonito. Com certeza. Então, vai ter coisa bonita aqui. Então, a frequência, como fica, né, registrado quando a aula é gravada, gera uma frequência automática. Acabou que a gente não fez a lista de presença, mas nas outras aulas nós vamos providenciar. Mas está registrado aqui, inclusive registra o horário que entrou, tá bom? Então, é isso. Eu agradeço a presença de vocês, um prazer imenso estar aqui para essa aula, né? E nós vamos debatendo. Tem um aluno que justificou que está no trabalho, ok, tudo bem. E a gente vai conversando, tá bom? Eu já estou com dúvida. Tudo de bom para vocês, bom descanso, e a gente vai se falando. 017 de 2025. E não sei se o senhor... Boa noite. Souza Beltrão, merecidíssimo secretário municipal de segurança... Eita, parei a gravação aqui já. Então é isso, gente. Boa noite, muito obrigada a todos. Boa noite, obrigada. Nada. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Teve uns que já entrou acabando, né? Parei a gravação ali, já podemos falar. Boa noite, Pro. Boa noite, gente. Um abraço. Nascimento Almeida.